querido aluno, querida aluna aí do 5º ano, estou aqui, longe, porém perto, um pouco distante de vocês aí da aula síncrona do Zoom, mas não esqueço de vocês em nenhum momento, tá bom? Vamos lá de português? Pois é, hoje a aula vai ser assíncrona, tá? Porque tem algumas atividades aqui que eu gostaria de ver com vocês, para deixar bem assim, afinadinho. Eu gosto de falar afinadinho, porque afinadinho ali bem certinho, viu? Vamos, página 39. Relembrando o nosso tema, né? O nosso texto que nós lemos, Menino da Roça com Fome de Leitura. São lembrados aí do autor, o Evandro dos Santos, que amava ler, ele gostava tanto de ler, que ele construiu uma biblioteca para ele, e ele era analfabeto, não é isso mesmo? Pois é, muitas informações nós aprendemos aí sobre o Evandro dos Santos. E vamos mais um pouquinho de Evandro dos Santos, agora estudando a nossa língua portuguesa. As regrinhas, a gramática. Vamos lá, página 39 aí, número 38. Vamos ver, o relato da página 35, que é o texto Menino da Roça com Fome de Leitura, ele poderia ser divulgado em quais suportes? O que é isso? Quais meios, tá? Em quais meios, quais tipos de meios de comunicação, de informação? Ele poderia ser divulgado em revista de imóveis? Vocês acham, gente, que esse texto aqui caberia em revista de imóveis? Não, né, gente? Galeria de artes plásticas. Esse texto o relato poderia ser encaixado numa galeria de artes plásticas, artesanato, né? Artista. Um jornal. Sim, um jornal, sim. Blog de receitas? Combina aí com blog de receitas? Não está muito contextualizado, não, né? Revista sobre a cidade de Aquidabã? Sim, né? É a revista lá da cidade, do local onde mora o autor, né? Voltando aqui, que eu esqueci, Evandro dos Santos, certo? Sim, poderia. Site de biografias. Com certeza, um site de biografias e outros, né? Livro de biografias, um diário. Mas o que esse texto poderia ir? É um diário. Você poderia colocá-lo num diário. Não foi tão importante você saber que o menino tinha fome de leituras? Não é mesmo? É isso aí. 39. Escolha uma das respostas marcadas na atividade anterior e escreva em seu caderno um trecho introduzindo o relato para esse material. Tá? Então, isso aí é pessoal. Vai escolher um desses aí. Uma revista de imóveis? Não, lógico que não, né? Seria aqueles que você marcou. Revista sobre a cidade de Aquidabã. Como que você escreveria numa revista sobre a cidade de Aquidabã, introduzindo? Você poderia escrever como menino que não gostava de ler quando criança, cria hábito pela leitura e acaba construindo uma biblioteca, né? Uma revista sobre a cidade aqui da Ban. O jornal também pode ser isso, um noticiário, né? Isso que eu acabei de falar. Enfim, como que você anunciaria esse fato aí desse menino, do Evandro Santos, em um desses aspectos aí, tá? 40. Imagine que Evandro fosse apresentar seu relato oralmente em um programa da escola. Releia o texto e responda. Pegou? Evandro, ele vai chegar numa escola e vai falar, tá? Vai contar a sua história oralmente, vai ler. E aí? Você vai imaginar isso e vamos reler o texto e responder. Apesar de conhecer bem a história, pois fala de sua própria vida, Evandro poderia ter um roteiro escrito para sua fala? Vocês acham que sim? É pessoal, tá bom? Vocês acham que ele poderia criar um roteiro, um diálogo? Eu acho que sim. E você? Em algum trecho, poderia haver mudança no tom de voz?
Com certeza, né, gente? Eu tenho certeza, até ouvi você respondendo. Com certeza, você poderia mudar o tom de voz, por exemplo, quando ele fala, voltando lá na página 35, no terceiro, no quarto parágrafo, quando ele fala, ele conta que na roça você não tem a ideia de estudar. Última linha. Eles dizem estudar? Olha você mudando. Tá vendo? Mudando o tom da voz. Estudar para quê? São essas coisas da pobreza. E aí eu não estudo. Você poderia sim mudar o tom de sua voz. Haveria pequenas pausas durante a fala? Sim. Né? Percebeu? Olha, estudar? Aí a pessoa reflete, uai, tá perguntando estudar? Estudar para quê? E quem está ouvindo? Uai, o que está acontecendo? Ele está questionando estudar para quê? E aí você continua. São essas coisas da pobreza. Por que ele está falando isso? Será que ele é pobre? E aí você continua depois da pausa. E aí eu não estudo. Pegou o sentido aqui da pausa durante a fala? Não deu mais sentido? Se você não pausasse a sua frase, como seria? Olha, estudar para quê? São essas coisas da pobreza. E aí eu não estudo. Nossa, total sem sentido, né? Totalmente sem sentido. Então, a pausa, gente, durante a fala, durante um relato oral de uma história, dá diferença, né? O relato escrito apresenta marcas de oralidade? Com certeza, o tempo todo. E quais? Quais as marcas de oralidade a gente percebe aqui? Sim. E aí ele fala de Josafá. E aí, tá vendo a marca de oralidade? São essas expressõezinhas que você utiliza muito. Você utiliza muito no texto. Daí, e aí, o propagandista, e aí, tudo quanto é jeito, são marcas da oralidade, marcas de uma linguagem oral. Ah, como é bonito. Aí, quando eu ganho um centavo, são marcas próprias de uma linguagem oral dentro de um texto, certo? 41. Leia o trecho a seguir. E aí, olha a marca de oralidade aí. E aí ele fala de Josafá, que foi pego e vendido como escravo para um fazendeiro lá da Bahia. Só que sua filha Marieta se apaixona por ele, mas o pai quer o casamento dela com o capataz, um homem muito mau e cruel. E aí o propagandista trava a língua. E aí? Aí o propagandista para com a história e começa a falar outra. Vamos ver o que esse enunciado, esse pequeno trecho aqui quer que a gente entenda? As palavras em destaque, elas foram utilizadas para introduzir, finalizar ou continuar ideias no texto. Voltando lá. Ó. E aí, quando eu falo e aí, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Que eu estou encerrando? Eu estou encerrando a minha ideia aqui nessa frase, nesse texto? Ou eu estou introduzindo, estou começando uma ideia? Ou estou continuando? Percebe que antes dessa expressão, o que a gente tem aí? Olha aqui. Nós temos aqui aqueles 3 pontinhos na linguagem informal, né? Que a gente fala aí, acostumamos a falar, 3 pontinhos, mas tem o nome de quê? Reticências. Reticência significa que não tem fim ou que veio de um pensamento, entendeu? Para dar continuidade, para dar sequência, entendeu? Então, olha só, essas reticências antes dessa expressão, está dando sentido para essa expressão de continuidade. Está continuando o que já foi falado antes. Eu não sei aqui, mas as reticências me indicam que teve uma ideia antes do e aí, entendeu? Então, as palavras em destaque. E aí, aqui embaixo, olha, o e aí aqui, olha o que aconteceu depois dele. Não tem reticências? Reticências aqui está introduzindo o pensamento, está finalizando. Se fosse finalização, seria o quê? Um
ponto final mesmo. Estaria finalizando uma exclamação ou outro sinal que dá o sentido de finalizar uma ideia. Só que aqui tem as reticências e as reticências dão a ideia de continuidade. Tá certo? Então é isso aí. As palavras em destaque foram utilizadas para introduzir, finalizar ou continuar ideias do texto, para dar continuidade, para continuar. Ok? Acho que você gostaria que eu deixasse registrado aqui, né? Então, você pediu, sei que você pediu, e eu vou registrar, viu? Já ouço as vozes daqueles que gostam de pedir, professora, deixa a resposta registrada aí, acertando o tamanho da letra, por favor. Foram usadas para dar continuidade. Ok, ao texto, né, gente? Vamos colocar completa a ideia aqui. Tá? Qual é o sinal aí que te ajudou a entender que foi para ser continuidade? Reticências, tá bom? B. O autor, ele poderia escrever o trecho de uma outra maneira, mas com o mesmo sentido? No lugar do e aí? Está lembrado das regras que você aprendeu aí nos anos anteriores, quando a gente está fazendo uma produção de texto, ao invés da gente ficar o tempo todo, e aí, né, com essas marcas de oralidade, e aí, fulano de tal fez isso, e aí, aconteceu isso, e aí, para você substituir essa expressão, você pode colocar qual expressão no lugar? E aí, ela fala de Josafá. Isso, então, ela fala de Josafá, que foi pego e vendido, tal, tal, tal. Lá embaixo, mau e cruel. Ao invés de repetir de novo e aí, porque eu vou dar uma sequência, não é mesmo? Eu posso colocar o quê? Então, de novo? Aí fica repetitivo, não é? Então, você pode colocar o quê? Depois, o propagandista para com a história e começa a falar outra. Esse para aqui, tá, gente? É de parar. O para, ele não é acentuado mais. Antes ele era acentuado. Para com isso. Tá bom? Não tem mais, tá? Então, poderia colocar o depois, o propagandista para com a história e começa a falar outra. Se você tiver uma outra marca de oralidade, uma outra palavra que pode substituir essa aí, pode colocar. Depois você me fala qual, tá bom? Mas, a princípio aqui, comigo mesmo, eu colocaria, então, ele fala de Josafá. Gente, quando eu brinco assim com as expressões, assim, é uma brincadeira, tá? Às vezes nem tá certo numa brincadeira. Então, o que eu ponho aqui, gente? Eu não quero escrever a frase toda. Eu ponho reticências, porque eu tô dando continuidade. Vou dar continuidade, viram? Então, ele fala com o Josafá, papapá, papapá. E aí vem qual expressão? Tá vendo? E aí, papapá, papapá. Aí o propagandista, eu não quero usar o aí, então posso usar depois. Posso colocar com o seguinte. São expressões que você não utiliza muito, né? Com o seguinte, com quanto, portanto, tá? Depois, reticências. Opa, são só 3. Ok? Pegou? Então é isso. Pausa aí. Se você estiver, né, optando aí por copiar essa resposta aí para complementar aquilo que você já escreveu, viu? Porque não vale copiar a resposta da professora aí sem você treinar o crânio, o que está dentro do seu crânio aí que nós aprendemos, tá bom? Deixa a preguiça de lado. É isso aí. Dá o play agora que nós vamos para a página 40. E a prof apaga, porque senão vai... Todas as respostas vão acompanhando nossa aula aqui para onde nós formos. Página 40, exercício 42. Bom, leia o seguinte trecho. Somos 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. Gente, eu tô começando a entender esse negócio aqui, ó. E aí, depois, então, tem alguma coisa aí que tá querendo mostrar pra gente. Agora aparece essa expressão aqui em negrito, e,
dentro das frases, ó, tem alguma coisa, alguma situação aí chegando. Somos 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. E brincamos de tudo quanto é jeito. Pular fogueira, cantar cantiga de roda, fazer bois, cavalos e casinhas de barro. Jogamos muita bola no campo do Ipiranga e tomamos banho de tanque. Como meu avô tem esse sítiozinho, a gente vai para lá e brinca com os bois, leva as vacas para beber água, fica montando no burro. São muitas as aventuras na roça. Bom, já sei que a pergunta é sobre esse e. As palavras em destaque ligam parte do texto para. Sabia. O E aqui está ligando. Grife isso aqui, por favor. Ligam. Ligam. Quer dizer que são palavrinhas que ligam o que vem antes e o que vem depois. Perceberam? Essas palavrinhas aqui, o E, as palavras em destaques ligam partes do texto para quê? Para comparar elementos e ideias. Eu estou comparando aqui. Quando você compara uma coisa, o que você fala? Isso aqui é melhor do que aquilo. Olha a expressão que você usou aí, do que. Não é mesmo? Então, aqui, esse caso aqui não está comparando, não. Ó, 2 meninos e 2 meninas. Pegou? 2 meninas e 2 meninos. O que eu fiz aqui? Ai, quando está em matemática, eu falo assim, e ele acrescentou 3 décimos a sua situação problema, e 4 centésimos, e 100 milésimos. O que eu estou fazendo, querendo te mostrar com esse E? Que eu estou adicionando elementos e ideias? O E aqui está querendo me dizer que tem mais alguma coisa, ou mais, adicionando? Provavelmente. Ou o E aqui está me oferecendo alternativas. Eu posso comer uma laranja, ou uma maçã, ou uma melancia. Eu não estou oferecendo alternativas, entendeu? Para eu escolher apenas uma. Não. Aqui eu provavelmente estou adicionando. Ou para apresentar causa. Aqui estou querendo dizer para você, mostrar para você o motivo de alguma coisa ter acontecido? Não, estou apenas adicionando exatamente o E aqui, ó, 2 meninos e 2 meninas. Ou seja, o E aqui você pode trocar por mais. 2 meninos mais 2 meninas. Entenderam? O E, em algumas situações, problemas em matemática, o E você pode substituir por mais, tá? Quando tiver uma oportunidade, troca o E por mais para você ver como que está adicionando, tá? 40 e... Não, tem 43? Não, tem um trechinho aqui que a gente vai ler. Exactly. Vamos lá. Algumas palavras são usadas nos textos para ligar ideias. Em língua portuguesa, essas palavras são chamadas de conjunções. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui com esse E, com esse e aí, depois, então. Sabia que tinha alguma coisa. Tá aí, gente, conjunções. Grita o que é isso aí? Seriam o quê? São aquelas palavras usadas nos textos para ligar ideias. Ou seja, para não deixar uma frase solta. Vem uma frase aqui, eu estou falando uma frase, de repente eu pulo para outra e não tem alguma coisa aqui no meio que vai ligar, que vai unir essas ideias, entendeu? Aí que entra o E, então, e outras palavras. Vocês querem conhecer outras palavras? Deixa eu ver se tem mais algumas aqui, que eu tenho uma lista para mostrar para vocês, tá bom? Olha só. Como ficaria o trecho sem a conjunção pois? Leia esse trecho aqui agora e não fale o pois, tá? Vamos lá. Vamos? Pode começar. 3, 2, 1. Mestre José. Minha mãe Zelita. A criar a gente, não moramos com nosso pai. Teve sentido quando você tirou essa expressão aí que liga? Totalmente sem sentido.
Ele ajuda minha mãe Zelita a criar a gente, não moramos com nosso pai. Você vai ficar olhando para mim assim e falar, o que é isso? Tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando sim, tá faltando uma expressão que liga uma frase, uma ideia à outra. E essa expressão é o pois, certo? Ele ajuda minha mãe Zelita a criar a gente, pois não moramos com o nosso pai. Viram a diferença agora quando você acrescenta uma palavra? Como que dá significado? Como que dá um sentido para a frase? Exatamente isso aí, tá bom? Então, são essas palavrinhas que existem para dar sentido, são as conjunções. Vamos ver o 43? Observe os trechos a seguir. Será que tem mais conjunção aqui para gente? Para vocês interagirem com mais algumas? Tive algumas aulas com minha prima Zézel, que é professora, mas não aprendi muita coisa. Qual que é a primeira ideia aqui? Tive algumas aulas com minha prima Zézel, que é professora. Ok? Ok? Tudo bem. E agora outra frase. Não aprendi muita coisa. Não são duas frases que estão precisando aí de algum termo que une? Sim. E qual que é o termo? Mas. Tive algumas aulas com minha prima Zézel, que é professora, mas não aprendi muita coisa. Deu para entender agora a frase? O mas aí ele entra como uma ligação, como um termo que usa para ligar, que se utiliza para ligar as ideias. Ele é conjunção. Acho que já tem uns 300 cordéis. Eu não leio. E aí, não está faltando aí uma conjunção? Um termo para ligar, acho que já tem uns 300 cordéis com eu não leio? Sim, é o mas. Pegaram, aprenderam uma outra conjunção, mas. Então você já sabe. E aí? Você já sabe depois. Então. Você já sabe mas. Você já sabe pois. Nossa, a gente tem muitas. Vou te mostrar. Nesses trechos, a palavra mas está ligando as ideias para. Será que é adicionar de novo, hein? Ou comparar ou apresentar? Tive algumas aulas com minha prima Zézel, que é professora, mas não aprendi muita coisa. Eu falei que eu tive aula com a Zezé e depois eu quis o quê? Adicionar, comparar ou apresentar uma alternativa para uma situação? Você está comparando, né? Você está dizendo que a aula não foi muito legal, que você não aprendeu muita coisa na aula da Zézel, não. Da prof. Zézel, não. Então, você está comparando, né? Olha o outro. Acho que já tem uns 300 cordéis. Mas não leio. Comparar ideias opostas. Tem 300 cordéis, só que você não lê. Entendeu? Você está comparando ideias opostas. Vamos finalizar aqui, ó. Ok. Tem mais? Se a palavra mas... Se a palavra mas mudasse de posição, seria possível compreender bem esses trechos? Vamos tirar o mas aí. Mas acho que já tem uns 300 cordéis, eu não leio. Põe no final. Acho que já tem uns 300 cordéis, eu não leio, mas... Opa, não vai confundir com mais, não. O mas aqui é conjunção. Está ligando mais com i é quantidade, tá bom? Aí, se fosse o mais significando quantidade, você colocaria no final. Eu não leio mais. Mas o mas aqui é uma condição. Ou seja, uma comparação. Nesse caso, é uma comparação, tá? Então, se a palavra mas mudasse de posição, seria possível compreender bem esses trechos? Eu já ouço você falando que não, porque não teria sentido. Ok? Não, porque não teria sentido. Ele fora do local dele de ligar uma ideia à outra, ele fica sem sentido, tá? Vamos lá para página 41. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Tô curiosa. Tô curiosa não, eu já sei.
mas eu quero que vocês vejam aqui. Gente, eu pesquisei algumas conjunções. Não tem necessidade de você aprender todas essas conjunções. Eu só estou trazendo para você, sabe para quê? Para você ter noção de que tem uma lista infinita de conjunções, ou seja, de palavrinhas que me ajudam a entender melhor a frase, que liga uma frase a uma outra e dá um sentido legal. Bom, olha, tá até falando aqui que essas palavrinhas elas vão ser muito utilizadas no vestibular, ainda não é o caso de vocês, mas não custa nada, né? A gente dar uma pesquisada e conhecer. Afinal, estou dando um spoilerzinho aqui do que vocês vão aprender aí lá no Fundamental 2, tá? Então, a conjunção está chegando aqui só para te dar uma noção do que é esse termo, ok? Teve a noção? Você entendeu que é uma palavra que liga uma frase a outra e dá sentido? Ok? Então, agora dá uma olhada aqui. Quantos tipos de conjunção nós temos? Olha, vocês vão aprender que tem 2 tipos de conjunção, coordenativa e subordinativa. Cada uma dessas aí tem uma função diferente. E cada uma dessas aí tem uma lista de tipo de conjunção. Olha aí. Tem conjunção coordenativa, que são aquelas que ligam orações de sentido completo e independente. Ou seja, uma frase, se ela terminar ali, ela já tem o sentido dela. E a outra frase, se não tiver a primeira, ela já tem o sentido dela, nenhuma depende da outra, entendeu? E olha só, eu tenho aditiva. Aí quando eu falo conjunção coordenativa aditiva, é aquela que me dá a ideia de adição. Viram aí a adição? Aí vem as palavrinhas nem, não só, mas também, bem como, mas ainda. Por exemplo, ela não só foi ao shopping, como também ao cinema. Ou seja, ela foi em 2 lugares, ao shopping e ao cinema. E aí eu coloquei a palavrinha aí, ó. Como, tá vendo? Para ligar um lugar ao outro. Eu adicionei aí. Tem adversativas, olha. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso aqui você usa demais, né? Que dá a ideia de oposição, de contraste. Mas, não foi isso. Mas, tal. Nós vimos aqui no exemplo do livro. Porém, não sei o que, porém, não vou fazer isso. Saí de casa cedo, porém cheguei atrasada. O que eu estou dando ideia aí? De contraste. Eu saí cedo, mas cheguei atrasada. Viu que contraste? Tem aquelas ideias de alternativas, expressam ideias de alternância. Posso comer isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo? Tá vendo o ou aparecendo aí? Dá uma ideia de alternativa. Eu posso escolher, tá? Ou vou à praia, ou estudo. Tem aquelas que dão ideia de conclusão também, são as conclusivas, que quer dizer que a frase acabou, entendeu? Ou uma consequência, olha só. Por exemplo, estudei muito, portanto fui bem na prova. Ó, estudei muito, logo tirei um 10. Ele não foi à escola hoje, pois estava doente. Estou concluindo, estou dando uma consequência a uma ideia anterior. Qual que é a ideia anterior aqui? Olha, estudei muito. Essa é a ideia anterior. Estudei muito. Você pode completar, por favor? Sim. Portanto, fui bem na prova. Completa com coisa positiva. Fui bem na prova. Se você estudou muito, você vai bem, né? Estou concluindo a minha ideia primeira. Tem também a conjunção coordenativa explicativa. Só voltando para ver. Olha, já aprendi a coordenativa. Explicativa, gente. Da ideia de explicação são elas que, porque, pois, o pois antes do verbo. Porquanto, tipo, não demore, que estou com fome. Pegou? Não demore. Qual que é a explicação? Por que você não pode demorar? Porque eu tô com fome. Estou explicando que você não pode demorar porque eu tô com fome. Viu? O que aqui é de explicação, ideia de explicação. Vamos fazer algumas considerações sobre as conjunções coordenativas. Não vem ao caso aqui, tá, gente? Como eu disse, isso que eu estou apresentando para vocês é só para você ter uma noção de como é amplo esse conceito de conjunção, que você não vai aprender aqui no quinto ano só depois.
tá? Mas, portanto, todavia, é bom você ficar sabendo, né? Você já soube aqui no livro, mas, o depois, né? O pois, viu? Caso eu venha exigir de vocês uma prova, uma atividade avaliativa, com certeza eu vou dar alternativa para estar te ajudando, tá certo? Um quadrinho, um painelzinho com uma lista de conjunções. É só você saber assimilar. Como você soube aqui falar se ela é aditiva, se ela é de comparação, se ela é de explicação, tá? É isso aí, gente. Eu tenho, olha, várias listas aqui, tá vendo? E tem as conjunções subordinativas, que elas podem ser integrantes e adverbiais. E as adverbiais, gente, olha como que é grande esse leque de conjunção. Você acha que é pequenininho, mas você vai abrindo, abrindo, abrindo. Tem muita coisa para você aprender de conjunções. Isso aí, gente, se eu não me engano, eu estudei isso, acho que foi no segundo ano do ensino médio, se eu não me engano. Um dos anos, porque eu estudei isso aí muitas vezes. Não se preocupe que você vai ver bastante isso depois, tá? E lembra de mim com muito carinho. Bom, tem as adverbiais causais, né? Que causa, que introduz uma oração que é causa de alguma coisa que aconteceu. Tem as concessivas, tem as condicionais, as conformativas, as comparativas, as consecutivas, tem as finais, as proporcionais. Gente, olha isso. Olha, dá um look aqui. Estão vendo como é extensa essa lista de conjunções? Viu? É essa palavrinha de hoje que eu trouxe para você. Que apresentei conjunção. Leia a seguinte frase em voz alta. Ouvindo vocês. Em 3, 2, 1. Vai. Isso. Vamos com mais segurança agora? Você gaguejou um pouquinho aí. Vai. Ele pega o microfone e começa a cantar. Vou contar-lhes a história de Josafá e Maria. Ok, senti firmeza. As aspas. Estão vendo as aspas aqui, ó? Aspas são essas duas, vocês chamam de rabichinho, de orelhinha. Não, são aspas, tá? As aspas utilizadas, elas poderiam ser substituídas por qual sinal? Ela pega o microfone e começa a cantar. O que eu poderia colocar aí, hein? Ah, um travessãozinho, olha. Não tem 2 pontos aqui? Isso, um travessão, tá bom? Poderia ser substituída por um travessão. Opa. Um travessão, pois também indica fala direta, né? Pode ser um direto, um diálogo. Indica. Opa, esqueci de uma coisa aqui, gente. Já vou utilizar uma conjunção aqui, ó. Travessão, vírgula. Pois, viu? Indica uma fala direta. Viram a utilização aí da conjunção? O pois está ligando o quê? Uma ideia a outra. Travessão, estou ligando, indica uma fala direta, que é uma característica, né, de travessão. B. Discuta com seus colegas. Pode conversar entre você. Qual seria o motivo de o autor utilizar aspas em vez de outro sinal nesses trechos? Por que será que ele utilizou aspas? Ele quis utilizar aspas para poder enfatizar melhor, né, a fala de quem pegou o microfone e começou a cantar, ok? Para dar ênfase. Copie do texto, página 35, outro trecho com aspas, indicando o mesmo sentido que você observou na atividade anterior. Volta lá. Vou voltar aqui. Olha aqui, gente, no primeiro... Deixa eu só... Tá vendo ali, ó? Estudar... Deixa eu olhar rapidamente aqui para vocês. Ó. 1, 2, 3, quarto parágrafo. Na última linha aqui, ó. Eles dizem, 2 pontos. Qual sinal que caberia aqui, gente? Depois de 2 pontos, que você sempre aprendeu. Depois de 2 pontos é uma fala, né? Travessão. Você poderia ter colocado travessão aqui, ó. Estudar? Estudar para quê? São essas coisas da pobreza. E eu não estudo, ok? Você poderia substituir aqui
com travessão, certo? Consertando aqui para você, que aqui é uma interrogação e depois sinal de interrogação tem letra maiúscula. Prontinho. No último parágrafo do texto, que efeito as aspas têm? Vou ajuntando, minha coleção está uma beleza. O que isso aí significa para você, hein? Vou ajuntando, pois a minha coleção está uma beleza. É uma fala direta? Vocês acham que caberia aí um parágrafo? Não, né? Porque não tem 2 pontos antes. Disse. Não. Então, vou ajuntando. Seria um estrangeirismo, ou seja, uma palavra estrangeira, uma linguagem estrangeira? Não. Uma ironia? Está brincando com essa palavra juntando? Ajuntando significa ironia? Você está sendo irônico? É um título de livro? Não, também não. Está dando ênfase. O que é dar ênfase? Dar importância, está chamando a atenção mais para essa palavra? Vou ajuntando. E ainda, por cima, eu repeti a palavra. Olha só como que ajuda. Eu repeti a palavra e ainda coloquei o quê? Aspas para dar ênfase, para enfatizar, para chamar bem atenção para essa expressão, tá? Então, vamos lá, dar ênfase. Já fizeram aí? Ok? Pausou? Ok, pausou. Fez bonitinho, acrescentou aí as respostas da prof para te auxiliar. Ótimo, apaguei. Subi. No final do texto, Evandro diz que tem os 300 cordéis. Compara a palavra em destaque com as mencionadas a seguir. Cordéis. Cordel, capataz, comprar, chapéu, estudar. Ok. E aí? Quanto à sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? Ah, tá. Onde que está a sílaba tônica de cordéis, gente? Cordéis. Estão lembrados disso? Para você saber onde que está a sílaba tônica, você chama a palavra? Ou você torce pela palavra? Cordéis. Lembram? O 10 aqui é o quê? Ele é a sílaba tônica. Gente, eu tô gritando tanto aqui que são 11h35 da noite e tem um bebezinho bem aqui abaixo do quarto onde eu estou. Eu estou falando alto. Nossa, espero que ele esteja sonhando com os cordéis, sonhando que tem uma professora ensinando para ele, ele cresça com vontade de ser excelente estudante, menos que, gente, é a cabeça de professor 11h30 da noite que sai. O que sai? Então vamos lá. Cordéis, a última sílaba é tônica, 10, né? Compara a palavra em destaque. Quanto à sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? Cordel, capataz, comprar, chapéu, estudar. Fácil, né? Já respondeu aí? Tudo bem. Tudo bem. Não respondeu? Ah, não. Então, dá pausa aí, porque eu não vou te dar resposta. Olha o que tem no final. Cordéis, cordel, capataz, comprar, chapéu, estudar. Isso, o que elas são? Elas são oxítonas. Ok? O que é oxítonas mesmo? Só para te lembrar. Uma aulinha que nós tivemos aí lá, acho que no primeiro bimestre. Como o tempo passa, né, gente? Como o tempo passa. Todas foram acentuadas? Olha aí, cordel foi acentuado? Capataz? Comprar? Chapéu foi? Estudar? Não. Não, nem todas. Por quê? Porque nem todas são oxítonas acentuadas. Tem oxítonas que são acentuadas e tem oxítonas que não são acentuadas. Como você já deu pausa aí antes e já registrou a resposta anterior, então deixando registrada aqui essa, tá? Não. Por quê? Porque aqui é junto, porque eu estou respondendo, né? Porque nem todas as oxítonas
são acentuadas. Certinho? Ok? Pausa aí, responda e vamos terminar nossa aulinha com essa última página aqui. Já começamos a falar de oxítonas, então a gente termina com elas. Pronto? Próximo. Nas palavras a seguir, qual é a semelhança entre as sílabas acentuadas? Herói, heróis, anéis, ilhéu, ilhéus, fiéis, corrói, papéis, remói, pastéis, tel, véus. Tá, são oxítonas? Tudo bem, nem todas são oxítonas, não. Tem umas aí que não são oxítonas. Dá uma olhada nas vogais. Analisa as vogais. Tô dando uma ajuda. Olha as vogais. Juntas aqui, ó. Herói, heróis. Estou sinalizando só as vogais. Tá bom? Ilhéu, ilhéus, fiéis. Opa, aqui tá acontecendo uma coisa, viram, né? Corrói, papéis, remói, pastéis, tel, encontro vogal aí, ó. Encontro vocálico, duas vogais juntas, viram? Perceberam? Todas têm o quê, gente? Duas vogais juntas. Peraí, tem mais conclusão aqui. Todas têm duas vogais juntas. Ah, mudou de letrinha, de cor de letra. Dá dando para enxergar aí, né, gente? Todas têm duas vogais juntas. E aí, vem aquela partezinha agora que você aprendeu lá na nossa sala em março. Em fevereiro, Quando tem duas vogais em encontros vocálicos, eu tenho ditongo, lembra? O hiato. O ditongo, quando você separa a palavra, quando as duas vogais no ditongo, elas não se separam, as duas ficam juntinhas. E no hiato, quando você vai separar uma palavra em sílaba, as duas vocais elas se separam, uma fica numa sílaba e a outra vai para outra. Lembram? Então, olha só. Será que aqui eu tenho ditongo ou hiato? Fala herói, herói. O O e o I se separaram? Não. Estão juntinhos, olha. Herói, anéis, ilhéu, ilhéus, fiéis, corrói, papéis, remói, pastéis, céu, véus. São quem então, gente, já que elas não se separam, essas vogaisinhas juntinhas, que elas não se separam, então elas são o quê? Ditongos. Lembraram? Hein? Ajudei a lembrar aí? São ditongos. Outra coisa, dá uma olhada aí. O que tem de diferente nesses ditongos? Eles são o quê? Hã? Isso, acentuados. Tá? São ditongos acentuados. Tá? 49. Organize as palavras da atividade anterior nos grupos a seguir e complete as indicações. Dá uma pausa aí. Registre aí a sua resposta. Eu estou limpando em 5, 4, 3, 2, 1. Organize as palavras da atividade anterior nos grupos a seguir e complete as indicações. Terminadas em seguidas ou não de S. O que eu posso colocar aqui, gente? Terminadas em oi, né? Vamos ver primeiro pelo herói aqui. Pode escrevendo, não espera, não espera não. Espera não, porque eu gosto de fazer muito bem bonitinho aqui. Terminado em oi. De preferência preto, para te ajudar na visualização. Terminado em oi. Seguidas ou não de S. Outra, terminada em ei. Tá vendo? Anéis. Ai, gente, onde eu escrevi? Terminada em ei. Seguidas ou não de S, ou seja, finaliza com o final S ou sem o S. Outro, olha aqui.
el, seguidas ou não de S. E aí você vai acrescentar, tá bom? Pode escrever aí, a primeira coluna aí, eu tenho o quê? Você vai escrever. Terminadas com OI, terminando com S ou sem S. O que você coloca aí? Herói, heróis, mais o quê? Corrói, remói, certo? Pegou? Então tá, isso aí a prof não vai escrever não, tá muito simples. Agora terminadas em EI. EI com S ou sem S, viu? Anéis, isso, fiéis, mais, papéis, pastéis, isso, muito bem. Agora com ilhéu, ilhéus, isso, céu. E a última? Exatamente, véus. Pegaram? Ou seja, são oxítonas, certo? Acentuadas. E são terminados o quê? Com ditongos acentuados, tá? Oxítonas. Isso, oxítonas ou monossílabos tônicos, terminados com S ou não. E são o quê? Ditongos é encontro de duas vogais acentuadas. Viram? Desculpa. Limpei, porque você vai pausar, né? E terminar. Clique para a gente ir embora. Eu vou dormir agora e você vai o quê? Fazer a próxima aula, né? As letras A, E e O são vogais de som aberto. Boca aberta não, tá? O som. Senão, todas as palavras você vai falar tá com a boca aberta, né? Tô falando som aberto, vogais de som aberto, tá? O, O. Não tô falando viu? As letras E, I, O, U são vogais de som fechado, estão indo lá para dentro. Por isso os ditongos EI, EL, OI são chamados de tongos abertos. Entendeu? Porque o som sai, ó, é aberto. Não estou engolindo o som. E, I, O, U. Estão saindo, tá? Observe os grupos de palavras a seguir e marque um X nas que são intrusas. Ou seja, aquelas que não combinam, tá? Mas explique abaixo de cada grupo porque você marcou essas palavras. Bom, vamos ver quem é intruso aqui. Cordéis. Vamos analisar uma por uma. Cordéis, ó. O que é isso aqui, gente? Ditongo, o quê? Acentuado, né? Assembleia. Opa, tá acentuado alguma coisa aqui, gente? Não tem nada acentuado aqui, não. Tinha acento, mas foi retirado. Olha esse outro aqui. Ditongo acentuado, ditongo acentuado, ditongo acentuado. Opa, olha isso aqui, gente. E aqui ditongo acentuado. Então, observe os grupos. Qual palavra está fora do grupo? Ou seja, não é ditongo acentuado. Essa e essa, tá bom? Então, as duas, vem aqui para baixo. Pode registrar aí, assembleia, ideia. Por quê, gente? Qual é a classificação delas? Elas possuem ditongo aberto, mas não são paroxítonas. Ah, assembleia, ideia, cordéis, são ditongos abertos, mas tem uma outra coisa. As palavras da Assembleia e Ideia possuem ditongo aberto, mas não são paroxítonas. Olha de baixo, esse grupo aqui de baixo. Herói. É um ditongo que aberto. Heróis. Heróico. Corrói. Remói. Opa, olha esse aqui. De boia. Lençóis. Aqui embaixo, como que você classifica?
Essas que não estão combinando, heróico e jiboia, é de tom aberto, som aberto, ó, jiboia, heróico. Como as outras, herói, heróis. Mas todas são de tom aberto, mas são paroxítonas, entendeu? Igualzinhas de cima aqui, ó. Essas duas aqui, o que elas são? Paroxítonas, ok? Opa. Diferente das outras. As outras são o quê? As outras são oxítonas, tá bom? Essas duas são paroxítonas. E aqui embaixo, a mesma coisa, olha. É de tom aberto, mas são paroxítonas também, ó. Heróico, heróico, tá? Jiboia, não é jiboia, não. Jiboia, são paroxítonas, tá? São de tongos abertos, só que são paroxítonas. Aqui são paroxítonas e também de tongos abertos. Bom, é isso aí. Gente, vocês vão fazer de APC a página 43. Você também tem fome de leitura? Crie um relato compartilhando suas experiências com livros de história. Você vai colocar aí. Você também tem fome de leitura? Se você tem fome de leitura, gosta muito de ler, crie relato. Ah, já li quantos livros, já li muitos livros, já li esse livro, aquele, gostei demais desse. Pode colocar aí no máximo 2 parágrafos, tá bom? Com organização legal do texto. Agora, quem está de dieta de leitura aí, não está muito afim de ler, coloca aí porque, não estou muito legal de ler agora, mas eu gosto muito de ler, por causa do momento que eu estou muito desanimado. Ou então, estou desanimado, mas eu quero voltar a ler porque faz bem para mim. Ou estou só acompanhando a leitura que a prof faz no sofá literário. Faz um relato aí de você. Você também tem fome de leitura. Ou está de dieta de leitura, tá? Próxima aula quero ver, ok? É isso aí, pessoal. Depois dessa, vamos. Nossa, você vai para a sua próxima aula aí, tá bom? Tchau, gente. Saudades, viu? Fica com Deus. Tchau.